Capítulo 22: Terrorismo e crise migratória. Diferente do que muitos pensam, o terrorismo não é algo só da atualidade, uma vez que a palavra terrorismo já é datada desde o século XVIII, lá na Revolução Francesa, para você ter ideia, onde a esquerda jacobina, por sua vez, já usava a guilhotina como principal meio de opressão. A migração também é outra coisa muito antiga, onde se baseia na ação de se locomover de um lugar ao outro, ou em um plano mais real, é a saída ou fuga de um país para o outro, mais desenvolvido ou com condições de vidas melhores. Seja essa fuga feita por motivos políticos, religiosos ou sociais. Eu sou Rian Guilherme e te convido a esse vídeo sobre o capítulo 22, onde iremos falar sobre o terrorismo e a crise migratória. E aí, vem com a gente! O mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. São 65,6 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar seus lares, fugindo de guerras, conflitos internos, perseguições políticas e violações de direitos humanos. A maioria dos refugiados vem da África e do Oriente Médio. A guerra da Síria é a mais responsável pelo crescimento neste atual fluxo. Desde 2011, o país enfrenta uma sangrenta guerra civil que parece longe de terminar. As principais rotas, as travessias do Mediterrâneo em direção ao continente europeu, são divididas em três grandes rotas. A rota do Mediterrâneo Central parte da Líbia e tem como principal destino a Itália. A rota do Mediterrâneo Oriental é aquela que faz ligação entre a Turquia e a Grécia. Além das rotas pelo Mediterrâneo, vale ressaltar que uma parte reduzida dos imigrantes chegam por terra, atravessando a Turquia, muitas vezes a pé, até alcançar territórios búlgaro ou grego. Nem sempre a xenofobia se direciona a um estrangeiro. Por vezes, ela pode ocorrer em relação a pessoas de determinada etnia, dentro de um mesmo país, com costumes e culturas diferentes e que não corresponde à etnia predominante dentro daquele território. Terrorismo de Estado consiste no regime de violência instaurado e mantido por um governo em que o grupo político que detém o poder se utiliza do terror como um instrumento de governabilidade. O conceito foi, no entanto, desenvolvido muito antes da Segunda Guerra do Golfo, quando o presidente de um fórum de militares reformados. Um exemplo de terrorismo de Estado foi a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, teve 5 mandatos militares, institucionou 16 atos institucionais, mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Nesse período, houve restrições à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. O Hamas é o maior dentre diversos grupos de militantes islâmicos da Palestina. O nome em árabe é uma acrônica para a Movimentação de Resistência Islâmica que teve origem em 1987, após o início da primeira Intifada Palestina, o levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e faixa de Gaza. Em seu estatuto, o Hamas se comprometeu com a destruição de Israel. O grupo inicialmente tinha o duplo propósito de implementar uma luta armada contra Israel, liberando por seu braço militar, e de oferecer programas de bem-estar social aos palestinos. Mas antes de entender as características do grupo Boko Haram, é fundamental compreendermos seu principal local de atuação, a Nigéria. O Boko Haram é uma organização terrorista atualmente na Nigéria, fortemente militarizada e com o objetivo de erradicar a ocidentalização no país. Desde sua criação, o grupo ficou conhecido por diversos ataques a igrejas, bares e escolas. A priori, agradeço à equipe composta pelos estudantes Gabriel Queiroz, Alana Menezes, Danilo Melo e Rian Guilherme, entre outros, pelo convite para abordar a origem do Talibã.
O Talibã é um grupo fundamentalista sunita fundado por Mohammed Omar em setembro de 1994, o qual governou o Afeganistão de forma ditatorial entre 1996 e 2001, até ser deposto pelos Estados Unidos no contexto histórico da guerra ao terror. Devemos salientar que o Talibã concedeu proteção explícita e incondicional ao terrorista Osama Bin Laden, o principal mentor dos ataques do 11 de setembro. Para entendermos o surgimento do Talibã, precisamos regressar à Guerra Fria. Precisamente em 1979, o Afeganistão passava por uma terrível guerra civil, quando no final daquele ano a União Soviética consumou uma invasão militar. Posteriormente, a resistência afegã foi protagonizada pelos mujahidins. Nesta conjuntura geopolítica, é óbvio que os Estados Unidos apoiaram financeiramente os mujahidins na luta contra o jugo soviético. Após a derrota da União Soviética no fim da década de 80, os mujahidins passaram a lutar entre si pelo poder. A propósito, os grupos mais radicais dos mujahidins deram origem à Al-Qaeda de Osama Bin Laden e ao Talibã de Mohammed Omar. Conforme a nossa fala introdutória, o Talibã foi despojado do poder em 2001 pelas forças militares lideradas pelos Estados Unidos. Subsequente à saída do governo, os talibãs fugiram para as montanhas do Afeganistão e lá adotaram a tática da guerra de guerrilhas. O tempo passou e os Estados Unidos não conseguiram aniquilar os talibãs. Logo, a guerra no Afeganistão estava sendo vista como uma guerra sem fim. Por sinal, a guerra mais longa da história estadunidense. Com o anúncio da saída das tropas militares estrangeiras do Afeganistão, os talibãs tiveram a oportunidade de regressar ao poder e atingiram este intento com a tomada de Cabul em agosto deste ano. Praticamente, o Talibã domina todo o território afegão, mas há focos de resistência dos mujahidins em algumas regiões. É válido enfatizar que o Talibã vem se esforçando muito para transmitir uma imagem mais branda para o mundo, além de ter se aproximado da China. O fato é que o Afeganistão continuará sendo um foco de tensões na geopolítica contemporânea. Desde já, grato pela atenção, saudações historiográficas. Antes de tudo, é importante saber que o terrorismo pode ser causado não só por grupos radicais islâmicos, mas também por grupos ativistas radicais, tanto de esquerda quanto de direita. Mas também é inegável que na idade contemporânea, a maioria das ações terroristas são realizadas por grupos radicais islâmicos. Um exemplo muito triste foi a crise ou invasão à escola de Beslan, na Rússia, no dia 1º de setembro de 2004. Logo no período da manhã, um grupo de 32 pessoas, que no caso eram os terroristas, invadiram a escola infantil de Beslan e durante 3 dias mantiveram cerca de 1.100 pessoas aprisionadas no ginásio do colégio. Dessas 1.100 pessoas, 777 eram crianças. Durante as 72 horas nas mãos dos sequestradores, várias pessoas morreram de hipotermia, fome e sede, pois além do racionamento ineficaz de comida, os adultos e crianças também eram proibidos de usarem os banheiros da escola. As autoridades russas até tentaram negociar com os sequestradores, mas sem sucesso. No final da ocasião, 334 pessoas morreram, sendo dessas 156 crianças. Tanto o governo russo quanto o governo da Ossétia, no caso, o lugar onde aconteceu o atentado, não se responsabilizaram pelo fracasso do impedimento e mitigamento do ataque. Não se sabe até hoje a identidade de todos os invasores, mas se sabe que entre eles se tinham árabes, argelinos e britânicos. A causa do ataque foram os conflitos entre a Rússia e a Chechênia, uma zona separatista. Para se ter ideia de como esse ataque chocou a cidade, até hoje existe um monumento que representa a vida de todas as crianças mortas na ocasião, onde os visitantes, por sua vez, seguem essa tradição de colocar garrafas d'água nesse monumento, assim tentando cessar os pedidos intermináveis e incansáveis de todas as crianças que morreram de sede nesse atentado. No canto inferior direito da sua tela tem um QR Code aqui.
Caso você queira escanear, você vai ter acesso a um documentário que conta ponto a ponto de todo esse ataque e sequestro da escola de Beslan. Eu assisti esse documentário no ano passado e recomendo. Ele traz várias informações e o ponto de vistas, desde os policiais daquela época até os familiares das crianças que morreram ou conseguiram fugir desse atentado. E por fim, os atentados mais famosos da história, se não o mais famoso. O 11 de setembro. No 11º dia de setembro de 2021, o voo 11 da American Airlines se colidia entre os andares 93 e 99 às 8 horas e 46 minutos. Até aquele momento, não só a imprensa norte-americana, mas também toda a imprensa mundial estavam tratando aquele atentado como só um acidente. Até que o voo 175 acaba colidindo com a torre sul do World Trade Center, entre os andares 77 e 85. E naquele momento todos acompanhavam ao maior e mais letal atentado do mundo. Não só porque envolvia prédios e aviões, mas sim um ataque que envolvia as duas torres no centro de Nova York. Aquilo representava a principal força e símbolo do poder e desenvolvimento da nação mais influente do mundo. Ao total, foram 4 ataques, 2 na Torre Gêmeas e 1 no Pentágono, que também se concretizou, e um que tinha como destino a Casa Branca, mas acabou sendo derrubado a 20 minutos de Washington DC. Ao todo, 19 fundamentalistas da Al-Qaeda de Osama Bin Laden participaram dos ataques, que ceifaram a vida de mais de 3.000 pessoas.